Fala galera! Pessoal, aula passada nós tivemos a ideia, né, do que é um logaritmo, como aplicar a definição de um logaritmo, resolvi para vocês alguns exemplos. A aula de hoje, né, nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês aí as equações logarítmicas, tá? Onde aparece um logaritmo antes da igualdade e um logaritmo depois da igualdade. Na verdade, é isso aqui que nós vamos aplicar para resolver exercícios de juros compostos para calcular o tempo, tá? Olha só, o que vem a ser as equações logarítmicas? É quando você tem um logaritmo antes da igualdade e um logaritmo depois da igualdade. Você tem uma igualdade separando dois logaritmos, correto? Então é basicamente assim, ó. Como resolver? Quando você tem um logaritmo de um lado da igualdade e um logaritmo do outro lado, ó, se o logaritmo aqui antes da igualdade, ele tem a base b e o outro lado também tem a base b, eu posso cortar as bases. Sobrou o quê? A igual a B. Ou seja, isso aqui é o logaritmando, o A é o logaritmando, o A maiúsculo é o logaritmando, o B maiúsculo é o logaritmando desse outro logaritmo aqui, e o B é a base, não é? Ou seja, quando você tem uma igualdade de dois logaritmos, se a base é igual, você corta o logaritmo aqui com a sua base, sobra o A igual a B. Correto? Então nós vamos aplicar isso aqui, né, nos logaritmos para que possamos resolver exercícios de juros compostos, cálculo do tempo. Olha essa observação que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Sempre em uma equação, se você acrescentar uma mesma coisa em ambos os lados da igualdade, você não modifica o resultado de sua equação. Correto? Então, olha só. Pessoal, eu vou citar para vocês aqui como exemplo essa equação bem básica aqui, ó, equaçãozinha aqui, ó. X menos 4 igual a 2. Tá? Para eu resolver aqui, eu vou descobrir o valor do x, né? Eu vou pegar esse menos 4, jogo para o outro lado, ele fica positivo, né? Portanto, vai ficar x igual a 2 mais 4, ou seja, o x igual a 6, né? Pronto. Nessa equação aqui, qual é o resultado dela? 6, pessoal. O x tem que ser igual a 6. Por quê? Se eu fizer aqui, ó, 6 menos 4 vai dar igual a 2. Então, torna essa expressão aqui verdadeira. Então, a equação, na verdade, é uma igualdade. Ou seja, o que está de um lado tem que ser igual ao do outro. Nesse caso aqui, nós temos uma letra. A gente precisa descobrir o valor dessa letra para que essa igualdade se torne verdadeira. Tá? Então, descobrimos que o x é igual a 6. Agora, nós vamos brincar aqui de modificar ela. Tá? Vamos modificar essa equação aqui, a mesma, ó. X menos 4 igual a 2. Vou modificar ela. Sabe como? Eu vou, ó, x igual a 2 mais 4, não é? Ou melhor, x menos 4 igual a 2. Sabe o que eu vou fazer aqui? Aqui, na verdade, aqui embaixo ficou, ó, x igual a 2 mais 4, não é? Eu vou acrescentar aqui, ó, o 8 antes da igualdade e depois da igualdade. Ou seja, eu vou acrescentar o mais 8 antes e depois da igualdade. E vou resolver, né? Ou seja, eu vou pegar esse, para me resolver, eu preciso isolar o x, né? Eu vou pegar o 8 e jogar para o outro lado e ele vai ficar negativo, tá vendo? Aí tá vendo que dá para cortar, ó, mais 8 com menos 8? O que que sobrou? 2 mais 4, 6. Então tá vendo que eu acrescentei o mais 8 em ambos os lados e não modificou a minha equação. Eu posso acrescentar qualquer número que eu quiser. Posso acrescentar até número negativo. Ah, eu posso acrescentar o menos 8, né? Desse lado em menos 8 também pode, porque a hora que eu passar o 8 para aqui ele fica positivo, aí vai ficar da mesma forma, menos 8 mais 8, ele vai acabar se cancelando. Então, se você acrescentar a mesma coisa em ambos os lados da equação, você não modifica, você modifica a sua equação, mas você não modifica o resultado. Olha só, eu tenho a mesma equação aqui, eu vou pegar aqui, ó, x menos 4 igual a 2, tá vendo? Eu vou dividir ambos os lados por 3, mas é assim, ó, é tudo, gente, tá? Eu vou dividir tudo que está de um lado por 3 e tudo que está do outro por 3, tá bom? Então aqui virou uma proporçãozinha, né? Uma regrinha de 3. Eu vou resolver ela, olha só. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 4, menos 12. É igual a essa multiplicação aqui, ó. 3 vezes 2, 6, não é? Vou pegar o menos 12 e jogar para o outro lado. Ele vai ficar mais 12. Então vai ficar assim, ó. 3x igual a 6 mais 12, ou seja, 3x igual a 18. Pego o 3 agora e passo dividindo. Vai ficar como? 18 dividido por 3 vai dar quanto? 6. Pessoal, mesma resposta, mesmo resultado. Modifiquei minha equação, porém eu não mudei o meu resultado. Por quê? Porque a modificação que eu fiz foi igual para ambos os lados. Então, eu posso fazer qualquer coisa. Aí eu posso, então, elevar tudo de um lado a um expoente 2 e tudo do outro lado a um expoente 2? Pode. O seu resultado vai dar quanto? Vai dar 6, pessoal. Então, se você modificar, você acrescentar alguma coisa em ambos os lados, você acrescentar igual, você não modifica a sua equação, certo? Vamos lá. Essa ideia que nós teremos aqui. Eu tenho aqui, ó, olha só. Log de 3x menos 1 na base 7 e log de 5 na base 7. Correto? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, ó,
cortar, né? Por quê? Porque segundo a propriedade aqui, ó, da equação logarítmica, quando a base for igual dos dois lados, eu posso cortar. Então eu tenho aqui, ó, base 7, ó, log 7 com log na base 7 que eu posso cortar. Sobrou o quê? 3x menos 1 igual a 5. Sobrou 3x menos 1 igual a 5. Resolvendo isso aqui, né, eu vou passar o menos 1 pro outro lado, vai ficar 6, né? Dividido por 3 vai dar 2. Mesma coisa aqui, só que aqui agora o meu logaritmo ele é decimal, a base é 10, tá vendo? Mas eu posso cortar, ó, log base 10 eu corto, log base 10 eu corto. O que sobrou? X mais 2 igual a 3x menos 1. Então x mais 2 igual a 3x menos 1, né? Resolvendo isso aqui eu vou ter o quê, ó? Que x é igual a 3 sobre 2. Correto? Ó, x mais 2 igual a 3x menos 1. Vou passar o x para cá, o menos 1 para lá, vai ficar 2 mais 1 igual a 3 menos x. 3 menos x é 2x e aqui é 3. Eu vou isolar o x, né? Posso isolar a esquerda ou então vou trocar aqui. Ó, 3 é igual a 2x, então posso dizer que 2 é igual a 3, tá? Então passo dividindo, vai ficar x igual a 3 sobre 2. Correto? Bom, agora que você já tem a ideia do que vem a ser o logaritmo, né? Como resolver, tem que aplicar a definição de logaritmo. No caso da igualdade aqui, ó, eu preciso que os dois logs estejam iguais, tá? A base igual para eu poder cortar. Mas vamos lá, né? Então aqui nós vamos trabalhar com a definição de logaritmo. Seguinte, aquele cálculo que eu fiz lá no início, nós paramos nesse ponto aqui, ó. Aquele exemplo 1, né, de calcular o tempo. Nós paramos nesse ponto aqui, ó. Montante, ó, substituir, ó, 6.000, né? O capital 3.000, aqui vai ficar 1 mais 0,03 elevado a t, né? Aí eu vou pegar o 3.000 aqui, passar para aqui, ele vai ficar 2, vai dar 2 resultado, e aqui vai dar 1,03 elevado a t. Pronto. Como que eu resolvo isso aqui? É a ideia, pessoal, de acrescentar algo dos dois lados, tá? Como eu fiz aqui, ó. Vocês viram que eu acrescentei o mais 8 dos dois lados, não modificou meu resultado? Vocês viram que eu dividi os dois lados por 3 e não modificou o resultado? Eu posso multiplicar os dois lados. Um lado eu multiplico todo mundo por 2, o outro lado eu multiplico todo mundo por 2. Não vou modificar o meu resultado, vai dar 6. Da mesma forma, se eu aplicar logaritmo dos dois lados, não modifico o meu resultado. Se eu pegar todo mundo aqui de um lado e colocar dentro da raiz, eu não vou modificar o meu resultado, vai dar 6, tá? Se eu colocar todo mundo dentro da raiz aqui desse lado, todo mundo dentro da raiz aqui desse outro lado aqui, também vai dar o meu resultado, vai dar 6, pessoal. Então, a mesma ideia eu posso fazer com logaritmo. Tá bom? Porque logaritmo, na verdade, é uma operação que eu estou resolvendo como adição, subtração, multiplicação. Então, se eu aplicar logaritmo de um lado e logaritmo do outro lado, eu não modifico a minha resposta. Vai dar a mesma, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, eu tenho aqui, ó, 2 igual a 1,03 elevado a t, certo? Então, vai ficar log de 2, do outro lado vai ficar log de 1,03 elevado a t. Tá vendo? Eu acrescentei log apenas, ó, log e log, dos dois lados. Vou modificar minha resposta? Não vou, porque eu acrescentei a mesma coisa dos dois lados. Agora, eu vou aplicar aquela propriedade da potência. Olha só, t, né, tá, é o expoente, não é? Agora eu jogo ele aqui multiplicando. Por que eu fiz isso? Porque agora eu não tenho mais o meu t no expoente. Agora eu vou conseguir resolver, galera. Quer ver só? Então ficou log de 2 é igual ao t multiplicando e aqui vai ficar log de 1,03. Olha que beleza, tá? Agora, o t não está multiplicando todo mundo aqui, ou o log de 1,03, ou seja, eu posso pegar esse log de 1,03 e passar ele dividindo. Então vai ficar assim, ó, log de 2 dividido por log de 1,03. É igual a quem? Igual ao t, pessoal. Pronto. Agora, a gente não sabe quanto que é o log de 2 na base 10 de cabeça. Não dá para resolver isso aqui de cabeça. O que, é que a gente faz? Utiliza a calculadora. Então agora você pega a sua calculadora e coloca lá. Log de 2 vai dar quanto? Aproximadamente 0,3. Log de 1,03 vai dar quanto? 0,013. Tá? Então agora o t é igual a 0,3 dividido por 0,03, ou seja, 0,3 dividido por isso aqui vai dar quanto? Aproximadamente 23,08 meses, pessoal, certo? Só que assim, é um pouquinho a mais de 23 meses, né? Então a gente considera 24. Por quê? Porque 23 meses não é suficiente, precisa de 23 mais um pouquinho. Então para a gente trabalhar o mês redondo, eu preciso de quê? Nesse caso a minha resposta seria o quê? 24 meses, porque 23 não é suficiente. Então 24 sobrou. Então eu preciso de 24 meses, meu tempo, para que esse capital se transforme nesse montante de 6.000 com essa taxa mensal aqui, em juros compostos. Tá bom? Entendeu, pessoal? Agora, como que é? Aplicando o logaritmo, eu consigo calcular o tempo de um juro composto, certo? Juros compostos, calcular o tempo, eu consigo resolver por meio de logaritmo. Vou fazer para vocês agora um exemplo 2. Agora nós vamos do início até o fim, tá? Utilizando o logaritmo. Olha só. Quanto tempo um capital de R$ 1.500 aplicado a juros compostos com uma taxa de 10% ao ano leve para gerar um montante de R$ 1.996,50, né? 0,50 centavos. Então tá aqui, tempo, ele quer que calcula o capital 1.500, a taxa 10% ao mês e o montante 1.996,50 centavos.
Então, eu vou substituir, ó, montante igual ao capital, que multiplica 1 vezes a taxa é 10%, então vou dividir por 100, vai ficar 0,1 elevado ao t. Vou passar o 1.500 dividindo, vai ficar 1996,50 dividido por 1.500, né, é igual a 1 mais 0,1 elevado a t. Somando isso aqui, vai ficar 1,01. Ok? Agora, não tem como eu fazer nada, porque a minha letra está lá no expoente. O que eu faço agora? Aplico log dos dois lados. Log de 1,331 igual a log de 1,1 elevado ao t, certo? Agora, eu vou aplicar aquela propriedade da potência. Pega o t e passa ele multiplicando aqui. Então, vai ficar, joga ele multiplicando aqui. Vai ficar o t, multiplica log de 1,1. Agora, eu pego esse log aqui e passo dividindo. Vai ficar log de 1,331 dividido por log de 1,1 é igual ao tempo. Agora eu faço na calculadora, log disso aqui vai dar 0,124, log deste baixo vai dar 0,04. Eu apenas coloquei o t à direita, tá? Porque isso aqui não é igual ao t, quer dizer que o t é igual a isso aqui, mas eu já resolvi aqui na calculadora. Agora eu faço essa divisão, 0,124 dividido por 0,04 vai dar aproximadamente 3 anos, galera. Pronto, agora você sabe tudo sobre juros compostos. A parte mais difícil dos juros compostos, pessoal, é esse cálculo de tempo. Por quê? Porque aqui no cálculo do tempo a gente precisa aplicar logaritmos, tá? Que é um conteúdo que se aprende no ensino médio. Ok, pessoal? Obrigado pela sua participação aí, né? O tempo que você teve para aprender sobre esse conteúdo. Fique com Deus e fui!